No último vídeo, nós estudamos as variáveis qualitativas. Dessa vez, o nosso foco vai para as variáveis métricas ou quantitativas. Elas basicamente são números. Estes números podem ser vistos como quantidades. Essas quantidades assumem duas formas: a forma discreta, por exemplo, número de filhos, número de carros, número de alunos, são basicamente formas que podemos contá-las utilizando números naturais. Por exemplo, 5 filhos, 3 carros, 40 alunos. Perceba que não tem casas decimais nessas contagens. Já as variáveis quantitativas contínuas, elas têm casas decimais, por exemplo, altura, peso, distância. Basicamente, essas casas decimais elas podem ser infinitas. Indo para as escalas, uma variável quantitativa pode ser classificada como intervalar ou razão. Uma variável intervalar, a sua origem ou ponto zero dessa escala de medida é arbitrária, ou seja, ela pode assumir qualquer valor. E ela não expressa a ausência de quantidade. Graus Celsius, graus Fahrenheit, escala Richter, que é a escala de terremotos, são exemplos de escala intervalar. Podemos dizer que uma coisa é maior do que a outra, mas não podemos dizer o quanto maior. Por exemplo, se estamos medindo a temperatura em graus Celsius, podemos dizer que 20 graus é mais quente do que 10 graus, mas não podemos dizer que é 2 vezes mais quente. A escala intervalar nos ajuda a entender a diferença entre os valores, mas não nos dá uma noção precisa da relação entre eles. Já a escala de razão, ela possui uma unidade de medida constante e uma origem única. O ponto zero é único. E este ponto zero ele expressa ausência de quantidade, ou seja, é um zero que é absoluto. Renda, idade, quantidade produzida de determinado produto, distância percorrida ou altura de algum objeto são exemplos de variáveis quantitativas de escala razão. Dessa forma, é possível saber se um valor em um intervalo específico da escala é múltiplo de outro. Por exemplo, se uma unidade tem 1 metro e outra 3 metros, pode-se dizer que a última tem uma altura 3 vezes superior à da primeira. No próximo vídeo, vamos nos aprofundar um pouquinho mais em estatística. Ainda estamos no raso, ainda estamos no básico, mas vamos falar um pouco da tabela de distribuição de frequências para variáveis qualitativas. Eu vou tentar trazer um exemplo até em Excel, uma coisa um pouco mais prática para deixar o vídeo um pouco mais didático.